Graça e paz, igreja. Nós da Igreja Batista de Fernandópolis vamos aprender sobre a piedade de Deus em 2025. Entendemos que para ter uma pessoa piedosa, nós precisamos aprender sobre as disciplinas espirituais. Então a mensagem que eu quero compartilhar com vocês são as inconsequências que nos impedem de aprender sobre a disciplina da orientação. Então a primeira coisa que eu quero falar é como nós recebemos orientação. Nós recebemos orientação através do discipulado, lendo a Bíblia, fazendo uma devocional, desenvolvendo uma vida de oração na pessoa do Espírito Santo, frequentando os cultos da igreja. Então essas são algumas formas, alguns exemplos de como nós recebemos orientação da parte de Deus. E essa orientação, então, ela nos ajuda no nosso processo de transformação, transformando-nos em uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus. Então, quais as inconsequências que nós podemos cometer como igreja e perdemos de receber essa orientação de Deus? Quando nós lemos o capítulo 7 e 8 de Josué, vemos que ele perdeu a primeira batalha na conquista das terras de Ai e perdeu 36 homens importantes para Israel nessa batalha. Quando lemos os textos, vemos que a falha de Josué foi não ter buscado a orientação de Deus antes de enviar os homens para a batalha. No contexto, tem o pecado de Acã. Sim, mas após a derrota, nós vimos que Josué pede orientação ao Senhor e vimos que se ele tivesse buscado essa orientação antes de enviar os homens para a batalha, teria evitado a morte de seus companheiros. Então a inconsequência que nós vimos que Josué cometeu foi não ter buscado a orientação de Deus antes de enviar os seus homens para a batalha. Então, diante desse contexto, vimos que nós como crentes também podemos cometer inconsequência. Vimos que aconteceu com Josué. Então, quais as inconsequências que nós como igreja, como crentes, podemos cometer e perdermos de recebermos a orientação de Deus? A inconsequência que o Senhor colocou em meu coração, queridos, é que frequentamos o culto de domingo, mas deixamos de fazer parte das outras programações que a nossa igreja oferece, que a nossa igreja tem. Então nós falhamos como igreja e perdemos de avançar. Por exemplo, o culto de quarta-feira é a principal fonte de ensino da nossa igreja e 10% da nossa igreja está frequentando esse culto. Ou seja, 90% da igreja está perdendo aquilo que ensina no culto da quarta-feira. Nas células, o grande desafio da nossa igreja é que todos os membros façam parte de uma célula, que todos os membros participem de uma célula. Mas vemos que uma pequena parte da nossa igreja frequenta as células da nossa igreja. Então, o que é que está acontecendo conosco? O que eu vejo que pode estar acontecendo conosco é o que vimos acontecer em Josué. Ele achou que tinha todas as informações suficientes para conquistar as terras de Ai, não pediu orientação ao Senhor, enviou os seus soldados e perdeu a batalha. Nós achamos que não irá fazer falta para nós o que está ensinando nos cultos da quarta-feira, nas células, e na verdade é que isso nos impede de avançar como filhos de Deus, como igreja, como crentes. Quando nós olhamos para a nossa igreja, vimos que a nossa igreja não está conseguindo avançar como nós desejamos. E aí então muitos de nós colocamos a culpa no líder ou em outras pessoas. Mas o grande culpado porque a nossa igreja hoje não consegue avançar, porque a nossa igreja não está avançando, somos nós. Porque deixamos de participar daquilo que ele oferece. E aí então, nós não conseguimos avançar por isso. Eu creio, queridos, que Deus tem grandes coisas para nós como igreja. E podemos começarmos a viver isso em 2025. Mas nós vamos ter que mudarmos algumas atitudes em nosso como crentes.
E a primeira atitude que eu vejo que nós precisamos ter em 2025 para que nós possamos avançar como igreja é se interessar por tudo aquilo que ela oferece. É participar dos cultos, participar das células. Essa é a nossa igreja. É nela que vamos encontrar as respostas de Deus para tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida. É nela que nós vamos encontrar a resposta de Deus para os nossos desafios. É nela que nós vamos receber orientação para que nós possamos ser transformados e vivermos como crentes. É nela que nós vamos receber orientação para que nós possamos tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. A segunda atitude é encontrar tempo para ler a palavra de Deus. Nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que foram transformadas, de pessoas que mudou a sua vida através da palavra de Deus. Pessoas que encontrou o Novo Testamento na lata do lixo, levou para casa e aí mudou a sua vida. Por que nós sabemos que isso acontece? Porque a palavra de Deus realmente tem tudo aquilo que nós precisamos para transformar a nossa vida. A terceira atitude é participar das programações da nossa igreja. Nós podemos participar de duas formas das programações da nossa igreja. A primeira é fazendo parte do evento, indo prestigiar o evento. A segunda é trabalhando para que o evento aconteça. A grande dificuldade que nós temos de fazer eventos na nossa igreja é de encontrar pessoas para ajudar a fazer com que o evento aconteça. E talvez você está olhando para mim agora e falando, eu nunca fui porque nunca me convidou. Nós temos dificuldade para convidar as pessoas para ajudar nos eventos da igreja. Porque quando nós convidamos, a grande parte das pessoas tem uma explicação, uma justificativa porque não pode ajudar. Então nós pensamos duas vezes para convidar uma pessoa, porque quando nós olhamos para ela, nós temos o medo de convidá-la e ela nos dá um não posso. Então, queridos, quando tivermos algum evento da nossa igreja, se coloque à disposição. Se você sabe a pessoa que está à frente, fale com ela, se coloque à disposição. Com certeza ela vai te colocar para ajudar. Porque nós temos dificuldade para conseguir pessoas para ajudar. Queridos, eu creio que Deus tem grandes coisas para nós como crentes em 2025. Mas eu dei aí 3 atitudes que nós precisamos começar a fazermos em 2025. Pelo menos 3. Que é se interessar por aquilo que a nossa igreja faz. Segundo, ler a palavra de Deus, conhecer Deus através da palavra. Terceiro, se colocar à disposição da igreja em suas programações e participar das programações da igreja. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós como crentes, como Igreja Batista de Fernandópolis. E o nosso desafio, então, é eliminar as inconsequências que nos estão impedindo de avançarmos como igreja. Então eu te convido para que em 2025 nós possamos receber uma orientação que Deus tem para nós e avançar como igreja do Senhor. Deus abençoe.